Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RLFC. Eu sou o Rafael. Como sabem, a seleção portuguesa jogou agora dois jogos, né? Frente à Arménia e frente à Hungria. Principalmente o segundo foi um jogo muito difícil. Eu acho que neste momento na qualificação não há muito para falar, sinceramente. Somos muito favoritos e já estamos praticamente apurados. Então o que eu vou fazer hoje é um tier list dos jogadores que estão e que são potenciais candidatos a estar na seleção no próximo Mundial e a minha opinião em relação à importância, ao impacto que eles vão ter então na seleção. Portanto, fiquem aí e vamos a isso. Como podem ver, tenho 5 secções aqui onde vou pôr os jogadores. A primeira é obviamente aqueles que eu acho que vão e têm que ser sempre titulares, não interessa a situação, a não ser que se lesionem, obviamente, mas têm que ser sempre titulares. E provavelmente jogar o jogo todo, porque são os nossos melhores jogadores e os que têm mais impacto na equipa para mim. Depois tem aqueles que garantidamente têm que estar no plantel em geral, quer vão e joguem 30 minutos, não sendo titulares, quer possam ser titulares de vez em quando, dependendo da equipa contra quem estamos. Depois tem aqueles jogadores que estão na luta para ir ou não ir, pode depender de várias coisas. Tenho aqui uma secção que é assim mais mesmo secundária, provavelmente vai ser que tem menos jogadores, que é em caso de baixas. São jogadores que eu acho que poderiam ser úteis e que podem até ter algum azar por causa da posição em que jogam, pode ter demasiados jogadores para essas posições e ser muito difícil para esses jogadores de ir. E depois tenho os que eu acho que não têm a mínima chance ou que eu não quero mesmo que vão, seja de que forma for. E vamos começar aqui então. Começar logo com alguns que eu acho que são fáceis. Samuel Costa não pode ir, chegou a ser convocado há um ano. Não sei se foi até há um ano ou há um ano e meio, mas chegou a ser convocado, avançado do Mallorca. Bom jogador, mas não ao nível daquilo que é a nossa seleção atual. Se calhar há uns 6, 7, 8 anos seria convocado. E mesmo com o nosso problema de pontas de lança, eu não acho que ele esteja ao nível de outros nomes que vamos ter aqui. E a mesma coisa para mim vem com o Tiago Jalou a central. Para mim, não tem hipótese, sinceramente, com o nível que temos na seleção. Portanto, eu vou já deixar estes dois jogadores aqui como primeiro, se calhar até um terceiro, aqui o Totti. Para quem me conhece sabe que eu não sou propriamente o maior fã do Totti, apesar de jogar no maior nível e ser capitão de uma equipa da Premier League. Eu acho que é um dos problemas para o Wolves não ser uma grande equipa, é o facto de um dos seus melhores jogadores ser o Totti Gomes. Aí para mim não tem nível. Passando agora aqui então, mais por uma ordem, temos Alberto Costa, nunca chegou a ser convocado ainda, brilhou no Vitória, depois foi para a Juve, não se conseguiu afirmar muito bem e agora foi trocado pelo João Mário para o Porto. E eu acho que ele sinceramente está na luta. Está na luta para ir, vai depender muito das performances que vai ter no Futebol Clube do Porto, mas é um jogador que oferece muita qualidade, é um jogador muito sólido e finalmente vai ter a chance de se mostrar numa equipa que provavelmente é mais para o seu nível, até para se afirmar melhor, do que ir diretamente para uma Juve. Porque sabemos que ele é um grande jogador daquilo que vimos no Vitória na Liga Portuguesa. Mas a Liga Portuguesa não é a Liga Italiana. E lá está, ele não se conseguiu afirmar, mas vamos ver. Acho que também é uma posição que para nós é difícil, não é? Seja qual for o lado dos laterais. Acho que temos dois jogadores que estão assumidamente como titulares, eventualmente vamos falar deles por causa das performances que têm, principalmente na seleção, mas um deles também no clube, obviamente. E podemos já ir a ele, podemos já ir aqui ao Nuno Mendes, vai obviamente ser titular, não é? Tem que ser melhor lateral esquerdo do mundo. Vou pôr aqui outros jogadores que para mim têm que ser titulares, obviamente. O Vitinha tem que ser titular, obviamente. Não há a mínima chance deste jogador não ser titular. Controla o jogo todo. Os três do PSG para mim têm todos que ser titulares, são perfeitos, são incríveis em tudo o que fazem no campo. E tem que ser Diogo Costa, não há discussão nenhuma que vai ser o nosso guarda-redes principal. Estou a tentar ver aqui na minha lista se há mais algum jogador que eu acho que seja intocável. E provavelmente eu há uns tempos não era muito fã disto, mas acho que o Bruno Fernandes tem que ser. Principalmente se jogarmos com o meio campo João Neves e Vitinha. Depois temos que ter um jogador mais ofensivo. Porque o Bruno não é um construtor, não é um jogador que vai controlar o jogo, não é um jogador que vai defender muito. É um criador. E se tivermos esses dois jogadores atrás dele, é perfeito, porque o Vitinha vai buscar o jogo aos centrais, não é? E o João Neves está em todo lado, a verdade é essa. Esperemos não o ver a lateral direito, mas ele está em todo lado, em termos gerais, seja à frente, seja atrás, está onde for preciso. Claro que dependendo das situações, algum destes jogadores poderá sentar, mas para mim deveriam ser titulares sempre. E porque é que de vez em quando eles poderiam não ser titulares? Porque há jogadores, por exemplo,
como o Bernardo, que para mim não pode jogar com o Bruno Fernandes, e o Bernardo não é muito bom na seleção em geral, nunca o foi. O Bruno Fernandes é melhor na seleção em termos gerais. Mas o Bernardo é um jogador que oferece outras coisas diferentes do Bruno na mesma posição, muito diferentes. E eu acho que num jogo contra equipas grandes em que a gente, não, em que a gente quer segurar mais a bola, não deixar de ter tantas chances, se estivermos, por exemplo, num 1-0, num 2-1 final do jogo, acho que é mais importante termos um jogador como o Bernardo do que como o Bruno Fernandes. E obviamente o Bernardo vai estar na seleção, grande nome, uh, toda a gente sabe. Outros jogadores claramente vão estar na seleção, o José Sá tem que estar, para mim, ele e o Rui Silva, para mim não há discussão. O outro guarda-redes que teve na conversa para este lugar foi o Ricardo Velho, que vai estar aqui no caso de baixas, né? No caso de um destes três guarda-redes se lesionar. Provavelmente será o Ricardo Velho. Tem sido a única outra opção fora estes três para o Roberto Martínez, e para mim também seria, obviamente. Passamos aqui ao António Silva. Eu acho que ele vai estar na luta. E porquê? Eu acho que o Roberto vai levar, mas para mim ele está na luta porque ele para mim nem é o melhor central português do Benfica. Que vai estar aqui o outro, o Tomás Araújo, que tem estado lesionado, se calhar por isso também não foi convocado. Se calhar não foi por causa disso, mas não sabemos. Na altura do Mundial ele vai estar disponível, também agora na qualificação, nos jogos que faltam. Não sabemos se ele já vai estar disponível, mas se estiver, para mim, ele é o melhor jogador. Passamos aqui ao Bruma. Bruma chegou a ser chamado não há muito tempo. É uma hipótese estar num clube como o Benfica. Se ele se conseguir afirmar com o Bruno Lage, nunca sabemos o que é que vai acontecer. Mas para mim é um jogador que não tem um nível de outros, principalmente no ataque, né? Principalmente nos extremos. E no meio campo nós temos muitas opções e boas opções, e é muito difícil para mim o Bruma estar lá, portanto só em caso de haver alguma baixa ele poderia ir. Jogador que para mim é indiscutível, João Cancelo. Para mim é provavelmente o único jogador que joga na Arábia, para mim é indiscutível, e sinceramente ele podia estar numa equipa da Europa. Provavelmente deve-se aos problemas que ele teve com o Pep Guardiola e depois não se conseguir afirmar no empréstimo no Bayern. Mas em termos de qualidade técnica, tudo o que ele oferece, ok que não é o melhor defesa do mundo, mas em termos ofensivos, tudo o que ele oferece é ridículo. E não é só isso, para mim a competição dele não é propriamente a melhor, porque lá está, temos o Alberto, temos o Dalot, que já vamos falar dele, não é? Toda a gente sabe a minha opinião sobre o Dalot. E é isso, para mim o Cancelo tem que ser titularíssimo naquela posição, não há ninguém melhor que ele para aquela posição. Não é discutível. Passando então a quem falamos, isto é pessoal, toda a gente sabe. Eu já falei nos meus vídeos anteriores do Dalot quando falamos do Manchester United, e ele para mim não tem nível de todo. Já é mais uma coisa de nome e dele ter estado em grandes clubes, como o Milan, como o United, como o Porto, mas ele não tem nível para isto. Para mim não tem. Depois tens Nelson Semedo, tens o Alberto Costa e tens obviamente o Cancelo, que para mim são todos melhores do que o Diogo Dalot. A verdade é essa. Portanto, para mim não tem hipótese. Ainda vamos ter aqui outro lateral direito que eu também... Para mim ele até é melhor do que o Dalot na mesma. Podemos falar já dele, que é o João Mário. Falámos já lá há bocado quando falámos do Alberto Costa. Eu vou pô-lo aqui, porque para mim é só num caso de um desses três, Nelson Semedo, Alberto Costa e João Cancelo não estarem disponíveis, só para mim é que o João Mário vai, porque eu também não sou o maior fã dele, mas mesmo assim acho que ele é melhor que o Dalot. Jogador que há uns anos, e eu incluído, ninguém dava nada por ele, mas teve uma grande época em Espanha e agora está no Dortmund. Vamos ver como é que ele se afirma. Eu acho que ele vai estar na luta. Fábio Silva, não sou, mais uma vez, não sou o maior fã do ver, mas também não o vi propriamente em Espanha. E não sou o maior fã da Bundesliga, portanto não vou dizer que o vou ver muito, mas em termos dos números que ele teve e também da posição que é, porque temos quem? Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, como opções para 9, eu acho que ele está atrás desse e vai estar, não interessa o que acontecer, mas ele é provavelmente logo o que vem a seguir. Vamos ter aqui outros nomes, se calhar eu posso mudar de opinião, mas por enquanto e ao longo que vamos fazer esta lista, para mim não há hipótese. Meter aqui outro jogador que é indiscutível, não é? Apesar de eu achar que a nossa qualidade de defesas centrais está mais baixa com a saída do Pep, e porque o Ruben Dias também, ele é mesmo muito bom, é claramente o nosso melhor central, mas também baixou de forma em relação àquilo que era há 2, 3 anos no City, e um dos problemas do City, como já falámos aqui também em vídeos anteriores, é a defesa. E o facto de nós não termos nenhum jogador que seja propriamente rápido em termos de recuperar a posição quando estamos instalados no meio campo adversário, para mim é um problema grande, porque nenhum dos centrais que nós temos oferece propriamente isso. Seja o Inácio, seja o Ruben Dias, seja o Renato Veiga.
Para mim, nenhum deles tem essa competência. Portanto, nós nunca podemos jogar com uma linha defensiva muito subida, na minha opinião, com os jogadores que temos. Mas o Ruben Dias é, obviamente, o melhor central e, obviamente, também tem capacidades de liderança e vai ser titular. Tem que ser titular. Um, Francisco Conceição tem que estar na convocatória. Eu fui muito crítico da primeira chamada dele à seleção. Achei que era muito cedo na altura. Mas é aqueles jogadores que na seleção são... Apesar de ele não ser mau jogador no clube, na Juve, e não foi mau no Porto, o tempo que lá teve com o pai, mas na seleção para mim é outro nível. E o Francisco Conceição até pode lutar para estar aqui, mas lá está, é uma luta, portanto para mim ele está garantido na convocatória, ele vai ser convocado, a não ser que obviamente tenha uma lesão. Uh, mas é um jogador mesmo incrível. É um jogador incrível pela seleção e é um jogador que sente muito quando está com a camisola e quer ter essa honra sempre. Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio é garantido na convocatória também, porque não sabemos o que é que vai acontecer daquele lado esquerdo da defesa. Obviamente o pé esquerdo e o que ele oferece em termos de passes longos é algo que não temos em mais nenhum central, na minha opinião. Ele é obviamente o melhor com a bola nos pés, mas também é provavelmente o pior que temos em termos defensivos. Ok, temos o António Silva, já lá vamos. Para mim talvez seja pior nesse sentido. Mas o Inácio para mim é logo a seguir o que tem mais dificuldades em termos de defesa, e contra equipas de grande nível ele tem muitas dificuldades a maioria das vezes. E isso dá-me um bocado de medo, a não ser que a gente jogue num sistema de 3 centrais. Mas eu também confiaria mais para o Nuno Mendes ser o nosso terceiro central ali do lado esquerdo do que o Gonçalo Inácio. Mas ele vai estar na convocatória, lá está, o nosso nível de centrais não é assim tão alto. A nossa seleção é ridícula, e eu estou a dizer isto comparativamente ao resto da seleção. Há uns anos o Gonçalo Inácio seria ainda mais indiscutível do que agora, porque só tínhamos o Pep, basicamente. Até o Ruben Dias aparecer, obviamente. Gonçalo Ramos vai estar na seleção, é o nosso segundo melhor ponta de lança, melhor para algumas pessoas que acham que se calhar que o Cristiano já não está no nível. Eu também vou falar do Cristiano, porque acho que vai ser aqui uma posição realmente que deveria, e é normal haver alguma luta na fase de carreira em que o Cristiano está. E o Gonçalo Ramos oferece coisas que o Cristiano não oferece, em termos de ter pernas, aguentar, trazer pernas do banco. Se calhar é mais importante ele vir do banco do que o Cristiano. O Cristiano vem do banco, ele não vai ter pernas na mesma, não é? O que o Cristiano tem é aquela coisa. Eu vou já pôr aqui acho que eles estão os dois aqui, e espero que os fãs do Cristiano, porque eu também sou fã do Cristiano, obviamente, deu-nos muito, o nosso melhor jogador de sempre, por muito, apesar de termos tido grandes jogadores, mas tem 40 anos o Cristiano, e a verdade é que já não é aquilo que era há 10, já há 5 anos até. Obviamente ele tem essa coisa que é, ele parece que fareja as bolas na área, e é sempre uma ameaça muito grande para as equipas adversárias, e impõe outro tipo, é um nome que impõe respeito aos adversários, seja que idade ele tem, não interessa, é um jogador que vai sempre impor-se nesse sentido. Portanto, eles dois para mim vão estar na luta. Provavelmente o Cristiano vai ser titular, mas para mim ele tem que estar de qualquer forma na convocatória pelo facto de liderança, experiência, mesmo que ele não seja titular. É um jogador que tem que oferecer isso, e estar lá vai dar motivação ao resto da equipa, para mim, sempre. Portanto, para mim não é uma questão de ele deve ser convocado, para mim é uma questão de quem é o titular. E também depende, porque o Gonçalo Ramos não tem jogado muito no PSG, a verdade é essa. Se ele não se mostra no clube, também dificilmente se pode mostrar na seleção. E o Cristiano, a verdade é que, apesar de jogar num nível mais baixo na Arábia, marca todos os jogos, ou quase todos os jogos, é constantemente o melhor marcador da Liga, e a gente pode criticar a Liga, mas há outros grandes avançados nessa Liga, e ele continua a ser o melhor marcador. Os Benzema nessa Liga, ele continua a ser o melhor marcador. João Félix. João Félix, depois do Euro, eu acho que o teria só aqui. Mas ele tem estado melhor, a verdade é essa. Eu acho que para o Roberto ele vai estar aqui garantido, eu acho que ele está na luta. Porque depende muito do que acontece. Porque sabemos que ele no início das épocas é sempre incrível. Seja no Chelsea, seja no Milan, seja no Atlético, seja onde for, ele é sempre ridículo no início. E depois é uma queda no Barcelona, a mesma coisa. E depois é uma queda ridícula. E em termos de seleção, ele também nunca mostrou assim tanto. O problema é que nestes jogos de qualificação ele realmente tem sido útil. Eu não quero dizer incrível, porque não é incrível. É um jogador útil. Pode dar jeito. Eu acho que ele a vir do banco pode dar jeito. E eu não o vou pôr aqui nos garantidos. Não acho que ele esteja nos garantidos. Até porque joga num nível mais baixo. Lá está. E não tem o nome do Cristiano ou do João Cancelo. O que o Cancelo oferece à seleção é ridículo. Principalmente comparativamente ao Félix. Para mim é isso. O João Félix está aqui na luta para mim. Jota Silva. Jota Silva teve azar com a transferência para o Sporting, não é? O fator um minuto não conseguiu fazer a mudança, e não se conseguiu afirmar também no Nottingham.
Acho que é um jogador que vai depender da sua própria situação em janeiro, quando ele se juntar a um clube e depois da forma que tiver. Mas é um jogador que poderia ser útil na seleção e é por isso que eu meto aqui, em caso de haver algumas baixas e ele estar numa forma decente, é um jogador que oferece muito. Não vamos esquecer que o Jota Silva era o melhor jogador do Vitória de Guimarães há uns anos. E era um Vitória de Guimarães que esteve forte. Portanto, Mateus Nunes. Mateus Nunes, não. Não há a mínima hipótese. Principalmente com esta mudança para lateral direito e com tudo que dá à volta do Guardiola, enquanto ele não mudar de clube e não mudar de situação, para mim não tem a mínima chance. É um jogador que é obviamente bom naquilo que é bom, que é progressão de bola. Faz lembrar um bocado o Rice, menos defensivo, mas faz lembrar um bocado o Rice em Inglaterra. É um jogador parecido no sentido daquilo que vai oferecer ao jogo. Mas o facto de ele estar a jogar lateral direito e ter um nível muito baixo nessa posição, na minha opinião, que é claramente um dos problemas do City, e depois no meio campo o treinador do clube dele não considera que ele é inteligente o suficiente para lá jogar, vai ser sempre um fator muito importante para ele, para esta convocatória. E para mim, do que ele mostrou nos últimos anos, apesar de jogar num grande clube, não tem hipótese. Se fosse aquilo que vimos no Sporting ou no Wolves, ele estaria aqui, talvez até convocatória, porque ele era mesmo muito bom no Wolves. Mas neste momento não tem a mínima hipótese. Nem sequer para mim, em caso de baixa, ele seria convocado. Porque lá está, para mim o João Mário seria convocado à frente dele. O Dalot seria convocado à frente do Mateus Nunes a lateral direito. Para mim. Eu não acho que o Dalot seja melhor jogador que o Mateus Nunes, não é? Mas naquela posição não tem a mínima hipótese. E no meio campo, vamos ser sinceros, é muito difícil com o meio campo que nós temos. E vou falar do outro Mateus, que nem sequer foi chamado ainda para a seleção A, pelo menos que eu me lembro. Foi agora transferido só Southampton para o West Ham. Para mim é um grande jogador. E eu acho que ele vai estar aqui. Não para ser titular, porque nunca vai ser titular lá está com o meio campo que nós temos e com o Bruno Fernandes à frente dele naquela posição. Mas é um jogador que pode ser mesmo muito, 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 muito útil. É um jogador que oferece muito em termos de criação. É físico, apesar de ser muito novinho. É físico, tem capacidade técnica, tem tudo o que é para no futuro ser o substituto do Bruno Fernandes para mim naquela posição. O Bruno Fernandes e do Bernardo. Ali atrás do avançado. E acho que ele é um grande jogador e acho que ele, de certeza, daqui a meio ano, com aquilo que vamos ver dele no West Ham, vai estar nessa conversa para estar na seleção. E vamos vê-lo em certas convocatórias, de certeza. Nelson Semedo, depois da mudança da Liga Portuguesa, não é? Para o Fenerbahçe. Para mim, eu nem sei. Eu acho que vou pô-lo aqui. Acho que vou pô-lo aqui só pelo facto de lá estar. Nós não temos assim tantos laterais direitos. Eu acho que ele é provavelmente o nosso segundo melhor. Depois do Cancelo, mas é por isso que eu tenho o Cancelo nos titulares, é porque o nível de laterais direitos que nós temos a seguir é baixo, na verdade. É baixo. Não é que o Nelson Smith seja um jogador horrível, não é. Mas em termos de lá está, comparamos com o nosso meio campo, ou com o Nuno Mendes, por exemplo, são jogadores de nível totalmente diferente. Porque aqui em cima temos os que são dos melhores jogadores do mundo na sua posição, ou que têm pouca competição na seleção. Para mim é o caso do Cancelo e do Diogo Costa. Não é que o Diogo Costa não seja incrível, porque é, mas eu não diria que é para mim não está no top 5 melhores guarda-redes do mundo. Talvez no top 10. Já mete essa conversa. Mas para mim falta vermos o Diogo Costa num nível mais alto. Não querendo insultar os portistas e o Porto, mas vermos um nível mais alto. E eu até pensei que ele ia ser uma das hipóteses para o Manchester United. Acabou por não acontecer. E para ele é bom estar na Champions League. Não está na Champions, mas normalmente está na Champions League e vai sempre às competições europeias. Portanto ele vai sempre mostrar. E em termos de seleção não podemos criticar. Em termos de penaltis ele é incrível. Jogo de pés. Entre os postos de vez em quando tem algumas dificuldades e na saída aos cruzamentos. Mas em termos gerais é o nosso melhor guarda-redes por uma larga distância. E para mim não há hipótese nenhuma de haver discussão, né? Passamos aqui ao Nuno Tavares. Mais uma vez. Epá, eu vou pôr na luta. Vou pôr dois jogadores aqui na luta. Vou já falar dos dois ao mesmo tempo. O Rafael Guerreiro e o Nuno Tavares. Porquê? O Nuno Tavares, obviamente o Rafael Guerreiro está sempre lesionado. Esse é um grande problema. E o Nuno Tavares tem tido grandes épocas nos empréstimos que tem no Arsenal. Tenha sido no Marselha, tenha sido na Lazio o ano passado, agora ficando permanentemente na Lazio. Mas é um jogador que tem tido grandes épocas, simplesmente não se conseguiu afirmar no clube em que realmente estava, que era o Arsenal. Obviamente eu sei bem o que é que aconteceu lá. Mas a cena é, para mim, o Rafael Guerreiro oferece muito mais em termos técnicos, em termos de uma equipa que quer dominar jogos quando ele está decente, do que o Nuno Tavares. E nenhum deles vai ser titular à frente do Nuno Mendes, a verdade é essa. Portanto, para mim eles estão os dois na luta. Se eu tivesse que escolher um agora seria o Nuno Tavares, ele passaria para aqui. Mas se tiverem os dois a jogar decentemente, e o Rafael Guerreiro é um jogador que o Company gosta no Bayern, e lá está, o Bayern é um nível mais alto. É o Rafael Guerreiro para mim que vai, não o Nuno Tavares. Otávio, fora de questão.
Na altura não fui contra a ida dele. Acho que é um jogador que oferece muito em termos de raça. Era um bocado contra a titularidade, mas é um jogador que acho que para o balneário é importante. Uh, mas já nem o Al Nassr o quer. Acho que saiu até para o Qatar, para uma equipa no Qatar, e acabou o tempo dele na nossa seleção. A verdade é essa. Também sabemos que ele se naturalizou mais pelo facto de nunca vir a ser convocado para a seleção do Brasil. Não que a seleção do Brasil seja melhor que a nossa, mas na posição de 10 provavelmente até tendo o Paquetá, tendo o Rafinha, tendo esse nível de jogadores, o Otávio nunca iria jogar. Na altura também o Neymar, que agora obviamente está acabado, mas para mim já não tem nível, está completamente fora de questão ele ir. Palhinha tem que estar na convocatória. É um jogador que caso queiras tirar o Vitinho ou o João Neves a meio do jogo, o Palhinha tem que ser a primeira hipótese. Se quiseres defender um resultado, o Palhinha tem que ser a primeira hipótese naquele meio campo. Para mim não pode ser titular porque lá está, nós somos uma equipa que quer dominar jogos e ele não vai oferecer isso. Ele é um destruidor autêntico. Em termos defensivos, ele até poderia ser central. É um jogador fisicamente ridículo, é um jogador que em termos de jogo aéreo, em termos de cobrir terreno, não cobra mais que o João Neves, mas em termos defensivos, em termos de 1 para 1, é mais difícil passar do que o João Neves para mim. E é um jogador que para defender resultados pode ser mesmo muito útil e tem que estar na convocatória. Grande forma no Tottenham já no início. Teve dificuldades no Bayern, é verdade, mas é difícil quando tens Pavlovic, quando tens Kimmich, quando tens Goretzka naquela equipa. É difícil afirmar-te, a verdade é essa. Pedro Neto, convocatória, tem que estar. Eu nem sei se nós já não acabámos aqui a lista dos que eu acho que são indiscutíveis, porque acho que são aqueles 7. O resto, a equipa pode rodar, a verdade é essa. Eu vou por aqui o outro que vai lutar com o Pedro Neto para a titularidade nos extremos, com o Francisco Conceição também. O Rafael Leão e o Pedro Neto, em termos de nível em que jogam, são obviamente os que jogam no nível mais alto do momento. O Pedro Neto é titular no Chelsea, o Rafael Leão é o melhor jogador do Milan. E em termos de o que eles oferecem quando estão no seu melhor, o Rafael Leão é indiscutivelmente aqui. O problema é que ele é tão inconstante que é muito difícil pô-lo nessa posição para mim. Portanto, ele fica aqui com o Pedro Neto. Acho que os dois são os que têm. Aliás, eu diria que eles os dois estão a lutar pelo lado esquerdo, mas neste momento eu diria que o Pedro Neto está mais aqui, apesar de eu achar que o Rafael Leão é muito melhor jogador. E o Francisco Conceição para mim seria o titular do lado direito. Mas não sabemos a forma e sabemos que o Roberto Martínez também vai pôr o Bernardo aí. Mas para mim eles estão na convocatória, vão obviamente ao Mundial caso não haja azares em termos médicos. E é isso. Dois bons jogadores, muito bons naquilo que fazem. O Pedro Neto em termos de progressão de bola, acho que ele às vezes peca um bocado na decisão e demora muito a pensar. Faz lembrar o Capel do Sporting às vezes, num nível mais alto. Mas tem um cruzamento ridículo. E depois o Rafael Leão é aquela coisa do 1 para 1. E quando ele está motivado, é dos melhores do mundo naquilo que faz mesmo. É complicado. Pote. O Pote para mim é muito injustiçado na seleção, sinceramente. Acho que nestes jogos de qualificação, quando já estamos tipo garantidos e assim, o Félix ter mais jogo, mais tempo de jogo que o Pote para mim é ridículo. Mas o Félix fez um hat-trick assim que foi para a Arábia. O Pote fez um hat-trick pelo Sporting. Não é por aí. E a Liga Portuguesa é um nível mais alto que a Liga da Arábia, a verdade é essa. Para mim o Pote tem que estar e devia ter muito mais chances. A mesma coisa para o Trincão. Dois dos melhores jogadores do Sporting, a verdade é essa, os criativos. E são jogadores que vindo, eu não estou a dizer eles serem titulares sempre, ou serem titulares sequer, mas pelo menos são jogadores que vindos do banco, e o Trincão já mostrou isso, podem ter tanto impacto nesta seleção. E o que eu acho que vai acontecer mais com o Pote até do que com o Trincão é que eventualmente ele vai fazer tipo Rafa Silva e vai simplesmente não vai querer saber mais da seleção e vai deixar de querer ser convocado sequer, porque ele não tem a mínima chance de jogar sequer para mim. E temos outros jogadores a aparecer que para essas posições ali à esquerda e à direita provavelmente vão ter mais tempo que eles, porque em termos de talento e dos níveis em que vão estar vai ser estranho, não é? E por enquanto eu não os posso pôr garantidos na convocatória porque não sei o que é que acontece até lá, não é? Mas o Kenda e o Rodrigo Moura têm que estar nesta conversa para eventualmente ir à seleção. Provavelmente vão estar aqui quando chegar à altura do Mundial, os dois. O Rodrigo Moura tem jogado pouco, sabemos disso, mas em termos de nível são jogadores que têm outro tipo de potencial, não é? O Trincão para mim também tem esse potencial, mas eu não diria que o Pote está nesse nível. Mas acho que é um jogador que pode oferecer muito e de momento, se fosse o Mundial agora, para mim eles os dois estariam obviamente à frente. Mas o Kenda e o Rodrigo Moura vão estar nessa luta e provavelmente eu até acho que o Rodrigo Moura é melhor em termos de jogador. Acho que ele é melhor que o Kenda.
mas os dois fazem tudo pelas seleções jovens de Portugal e são obviamente os nossos dois melhores jogadores a vir das camadas jovens. Mais o Mateus Fernandes. E para mim, eles vão estar aqui também, mas é por isso que eu os ponho aqui, né, com o Mateus até. Um, Passamos aos dois últimos. Renato Veiga também vai estar na luta. Acho que ele está a ser chamado à seleção quando não jogou no Chelsea e foi agora para o Vila Real, que é claramente um nível mais baixo. Ele ser tão indiscutível em termos de convocatório para mim é um bocado estranho, sinceramente. Mas, mas pronto, é um jogador muito físico, não é? Mais uma vez, não é um jogador muito rápido, ou seja, nós precisamos disso e temos eventualmente que arranjar um central para isso. Um, mas é. Não sei, é. Eu não o vejo, eu vejo um bocado como o António Silva, é um jogador que peca muito em tantas fases que para mim é muito complicado. Ruben Neves, meu Deus. As pessoas que me conhecem sabem o que é que eu acho de Ruben Neves na seleção. Um, eu não vou pô-lo aqui porque acho que ele está um bocado acima destes jogadores. Também não vou estar aqui a exagerar, não é? Mas eu sou muito contra a ida dele à seleção. E o jogo que vimos agora é mais um dos motivos. Porque nós somos obrigados a jogar com três centrais se ele vai jogar a central e se ele está no meio campo ele não é bom o suficiente comparado aos outros. Portanto, para mim é um caso de se tivermos baixas ele poderá ir, mas caso contrário para mim não tem a mínima chance. E é isso, é a tier list. Para mim estes são os 7 jogadores indiscutíveis no 11 titular. Obviamente vai haver pessoas que vão ver isto e vão dizer aí como é que o Cristiano não está. Eu percebo, juro que percebo. Mas para mim, eu tenho que ser sincero e não vou estar aqui a mentir só porque é o Cristiano. Ele, ele nem deveria ser titular ao nível que ele está. É só porque nós não temos grandes pontas de lança. O Gonçalo Ramos não é um grande ponta de lança, é decente. E para mim é a mesma coisa que o Ronaldo agora, é decente. É um jogador que é decente. É bom em certas coisas do jogo e é horrível noutras. O Ronaldo não pode ter bola no pé muito tempo, não consegue, já não tem nível para isso. O Gonçalo Ramos também não é propriamente o jogador com o melhor pezinho de sempre. São jogadores que são bons na área. O Ronaldo oferece mais nesse sentido e por isso eu percebo que ele seja titular. Mas indiscutível, eu não posso dizer que ele é indiscutível. Não ao nível destes 7 jogadores. Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, né? O trio do PSG é ridículo. 3 dos melhores jogadores no mundo, na verdade. O Diogo Costa, porque o nível é baixo nesse sentido. O Bruno Fernandes é dos melhores criadores do mundo, apesar de estar numa situação muito difícil no United. Ruben Dias é indiscutível. E o Cancelo, por causa dos níveis. Até vou meter estes 3 aqui, né? Porque estes 3, os 3 últimos, é mais uma questão de. O nível dos jogadores a seguir na mesma posição é mais baixo, muito mais baixo que o deles, para mim. Estes 4 para mim são indiscutíveis por aquilo que oferecem ao jogo, principalmente este meio campo, porque é perfeito em termos de equilíbrio. Temos um criador, temos um controlador e temos um faz tudo, um canivete suíço. Neste caso é português, mas é um canivete suíço, está em todo lado. E para mim temos um dos, assumidamente, se ele não fosse lateral esquerdo, no momento seria considerado, estaria no top 3 melhores jogadores do mundo. Ele oferece tudo, a atacar, a defender, tapou o Yamal, arrasou o Yamal nas fintas, marca golos, defende, corre, ele consegue fazer a ala toda sozinho, é rápido, é muito bom com bola, é muito bom sem bola, é ridículo. A única coisa que uma pessoa tem pena do Nuno Mendes normalmente é as lesões, coisa que não lhe aconteceu nos últimos tempos e por isso estamos a ver o nível dele. Portanto, para mim é isto. Se não concordarem, deixem-me saber nos comentários, não é? Se gostaste do vídeo também não te esqueças de deixar um gosto, subscrever, mostra aos teus amigos, diz-me tudo aquilo que achas e vemo-nos no próximo vídeo.